Posso começar chamando atenção? Então, olha, boa tarde a todos. Um prazer enorme esse encontro, essa reunião. E eu até quero convidá-los a se aproximarem. Vocês podem ficar nas fileiras aqui mais próximas, vocês que estão aí tão longe, para poder ouvir e desfrutar dessa grande oportunidade que é a discussão sobre o tema da deficiência e a vulnerabilidade social, com a nossa convidada, que é uma grande epidemiologista, a professora Hannah Cooper, da escola, da London School of Hygiene e Medicina Tropical, de Londres, que ela tem um trabalho interessantíssimo, entusiasmante, que não se detém ao continente europeu, mas também na África, e ficamos sabendo que ela está também realizando um trabalho bastante desafiador agora no Rio de Janeiro, uma coincidência feliz, ela está no Rio, trazendo um modelo novo de uma tentativa, né, de aplicação para as crianças sobreviventes do Zika vírus, portanto, com uma linha de pesquisa muito entusiasmante. E exatamente no momento que todos nós estamos nos voltando a esta intrigante discussão que é o estudo da deficiência, as Disability Studies, que nos traz a perspectiva do entendimento da pessoa com deficiência dentro da sociedade e todas as multidimensionalidades que esta conjunção de fatores, pessoas e sociedade, pode traduzir. Pessoas e cultura da sociedade, hábitos da sociedade, modelos de convivência social. Nós temos que discutir isso com muita seriedade, porque é marcante a necessidade de nós quebrarmos preconceitos, levarmos mais informação e construirmos um nível de convivência, de presença dentro da sociedade que privilegie a diversidade humana. Portanto, eu queria agradecer à professora Hannah, dizer da alegria de recebê-la aqui, o professor Saldiva, que teve a grandeza de nos abrigar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e quero agradecer ao professor Aloysio Segurato, que foi a primeira pessoa que me trouxe notícias da professora Hannah, numa visita de estudos, uma visita de intercâmbio em Londres, ele já tendo conhecimento do grande empenho do departamento que ela dirige, do centro de estudos que ela dirige, e da Universidade e da Faculdade de Londres, da Escola de Higiene e Medicina Tropical, nos trouxe essa comunicação. Desde então, nós iniciamos um constante contato, o Vinícius há de lembrar, eu diria que foi uma marcação cerrada no melhor do nosso vernáculo popular. Uma marcação cerrada para conseguir encontrar um horário na agenda da professora Hannah que permitisse que ela viesse compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência e, quem sabe, a oportunidade de nós conseguirmos construir juntos novos caminhos aí para a pesquisa, para o estudo da deficiência, da incapacidade e das mudanças que a sociedade precisa viver. Portanto, uma grande alegria. Professor Saldiva, não posso passar a palavra aos demais sem agradecer pela sua estimulante presença aqui hoje, mas, sobretudo, pela sua energia em abrigar esse novo programa de Disability Studies dentro do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Todos nós, e aqui está o nosso grupo todo, que está sempre muito entusiasmado com essa temática, fica muito grato com a oportunidade, mas ainda com a certeza de que juntos nós vamos construir novos caminhos para essa temática, que não é uma temática da pessoa com deficiência, é uma temática de toda a sociedade. Obrigada. E o professor Segurato, finalmente, o que começou há 3 anos atrás, agora se materializa com a presença da professora Hannah aqui. Obrigada, professora Hannah, prazer tê-la aqui. Quero passar a palavra para a saudação do professor Segurato e depois professor Saldiva, e depois nós vamos
iniciar a sua palestra. Bom dia, professora Hannah Cooper, professora Linamara Batistello, professor Paulo Saldiva. Bom dia a todos os presentes nessa sessão. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Hannah Cooper, em nome do nosso diretor, professor José Otávio Costa Auler Júnior, e em nome da Comissão de Relações Internacionais desta faculdade. De fato, como bem mencionou a professora Linamara, a parceria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com a London School of Hygiene and Tropical Medicine é bastante antiga, ela já vem de várias décadas, mas ela tem sido renovada com iniciativas mais recentes. No ano de 2002, a nossa faculdade assinou um novo memorando de entendimento com a London School of Hygiene and Tropical Medicine, no sentido de retomar e fortificar as ações tanto de intercâmbio como de parcerias de pesquisas colaborativas com essa prestigiosa instituição que é afiliada à Universidade de Londres, como todos sabem. Em decorrência da assinatura desse novo acordo em 2012, logo no ano seguinte foi realizado um simpósio binacional Reino Unido-Brasil, que levou a Londres pesquisadores de várias instituições brasileiras que teriam vontade de aprimorar suas relações com aquela escola. E nessa ocasião foi dada a oportunidade aos grupos brasileiros para apresentarem projetos de pesquisa e linhas de pesquisa que vislumbravam poder encontrar guarida de interesse comum com os pesquisadores britânicos, e, da mesma modo, a professora Laura Rodrigues, do Departamento de Epidemiologia da London School, convidou pesquisadores da escola em Londres que apresentassem também o que faziam para buscar essa parceria futura e potenciais espaços de maior colaboração. Foi justamente durante esse seminário que eu tive a oportunidade de conhecer a professora Hannah Cooper e identifiquei imediatamente a possibilidade de vinculá-la à linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida pela professora Linamara Batistello e o seu grupo, com grande potencial de resultar numa frutífera parceria, seja de intercâmbio de alunos e professores, como de realização de pesquisas colaborativas conjuntas. Recebê-la hoje aqui na nossa faculdade, eu acho que é o sinal de que os caminhos da internacionalização da Faculdade de Medicina, que vem sendo apoiados pela nossa diretoria, estão dando certo e estão caminhando numa direção que fortifica a relação entre a nossa escola e suas congêneres do exterior de grande prestígio. Queria dizer ainda que minha satisfação também é redobrada pelo fato de entender e hoje ter a oportunidade de conhecer melhor a dinâmica de trabalho da professora Hannah Cooper, entendendo que ela abraçou esse referencial teórico da vulnerabilidade na sua aplicação às pessoas com deficiência e à incapacidade humana. Esse referencial teórico da vulnerabilidade é um referencial teórico que me é muito caro. Nós que trabalhamos na infecção por HIV/AIDS, há muitos anos abraçamos esse mesmo referencial teórico, que foi originalmente desenhado por Jonathan Mann, no início da epidemia de HIV/AIDS, e posteriormente foi expandido para os vários agravos de saúde. É um referencial teórico que, longe de ser restritivo, ele procura ser compreensivo e investiga as várias dimensões dessa vulnerabilidade, seja ela uma dimensão biológica, seja ela uma dimensão social ou até mesmo uma dimensão programática, aqueles pontos onde nós, profissionais de saúde ou gestores de saúde pública, nos omitimos na possibilidade de ofertar à população as políticas públicas que possam dar guarida às suas necessidades. Então, entender que a professora Hannah abraça esse referencial teórico e insere a questão da disability neste referencial teórico é também um motivo de grande satisfação. Com grande expectativa, gostaria de ouvi-la para poder, na verdade, compreender com mais profundidade o seu trabalho e evidenciar em que pontos podemos ainda avançar nessa colaboração. Parabéns mais uma vez pelo trabalho já realizado e obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu cumprimento a mesa, cumprimento os presentes,
E eu, por ter uma posição dupla de professor da Faculdade de Medicina e no momento está dirigindo o EA, eu sinto que ambas instituições se sentem mais ricas e ficarão mais ricas depois desse evento. O problema de lidar com pessoas com algum tipo de deficiência, ele não é simples. Ele demanda situações complexas, que vão além da caixa clássica da saúde. Equipamentos públicos, mobilidade, redes de suporte, espaços de encontro, soluções inovadoras para que as pessoas possam usufruir dos benefícios de morar numa cidade. Vão muito além de uma política setorial. E por cair esse tema numa área de multidisciplinaridade, ele encontra todos os problemas inerentes de quem propõe pesquisa disciplinar. Porque existe muito discurso no sentido de se apoiar ações multidisciplinares ou que já são sistemas complexos que são teoricamente valorizados pelo conhecimento, mas que paradoxalmente na hora que você vai competir por recursos, eles não obedecem, não têm o mesmo tipo de valorização. Porque existe uma cultura no meio de financiamento científico, ou mesmo no meio de ações políticas, de soluções pontuais. Ou seja, sempre se coloca que as pesquisas multidisciplinares são, de alguma forma, superficiais, quando você pode ter o todo, o novo, não pelo aprofundamento, mas sim pela visão de um problema na complexidade de vida. Muitas vezes o novo está na fusão de conhecimento. E eu estava conversando com a professora Ana antes, que essa fusão ela tem que ser diferente, quer dizer, não adianta você pôr na mesma caixa diferentes partes do conhecimento se eles não se conversarem. Se não virar uma coisa diferente, a mais do que a soma das partes. Portanto, a multidisciplinaridade não é uma condição suficiente. Multidisciplinaridade não é suficiente. Você tem que ter fusão e compreensão de conhecimentos, que vão além da produção do conhecimento em si. Eu vi uma conferência de um pesquisador do Instituto de Estudos Avançados de Bielefeld, Till Honenberg, que ele abordava como é que você encontra um problema, como é que você lidava com seus problemas ou suas deficiências. Qual a razão da gente estar aqui, do que acontece com a nossa vida. As primeiras ideias, inicialmente a gente colocava as nossas mazelas no pacote do espiritual, do divino. Pandora abriu a caixa dos sofrimentos e não deixou escapar dela a esperança. Depois, com a evolução do conhecimento, alguém falou, não, vamos resolver e compreender os nossos problemas pela razão. E cria-se a filosofia e todas as ciências naturais. Aí Descartes diz que não, eu vou fazer isso pelo conhecimento. Ora, isso com o tempo levou uma divisão do ser humano em 3 áreas absolutamente artificiais, com preconceitos recíprocos. O cientista natural não acredita que as ciências humanas são ciência, porque já partem de um pressuposto, de uma premissa. Como se uma ciência natural não tivesse também premissas. E mais ainda, ao abdicar de algum valor moral ou espiritual, você também não pode abdicar como se a ciência pudesse não ter princípios. Ou eu vou manter clitorectomia radical só porque é uma prática tradicional. Ou você pode fazer uma
uma arma de destruição de massa sem que você tenha nenhum problema ético para discutir. E se a gente for olhar fundo, quando acontece um problema conosco, você vai primeiro tentar saber o melhor, você vai no Dr. Google, você vai querer também dar um sentido, por que aconteceu isso na minha vida, e na hora do aperto você vai rezar mesmo que você não creia em Deus. Ou seja, Descartes não matou Deus, ele só mudou de endereço. E quando aparece um querubim nos programas de televisão de domingo, com um avental branco, ele está, e se tiver com um avental de uma instituição de prestígio, ele é um arcanjo de alta estirpe e vai se manifestar por uma sintaxe tão hermética quanto o Evangelho, o Apocalipse de São João. Vai ter uma célula-tronco que eu extraí de tal lugar, que vai suprimir tal gene, você modifica a acetilação e a expressão do DNA, e a pessoa, ninguém entende nada, mas todo mundo vai querer resolver isso. A compreensão, então, da pessoa com algum tipo de deficiência, ela pressupõe a análise do espírito ou da alma, um sentido e a melhor técnica. E é difícil hoje você colocar esses três elementos na mesma mesa e sair algum tipo de diálogo respeitoso ou desprovido de viés. A única coisa que não pode ter de deficiência ou de incapacidade é a incapacidade da alma, a incapacidade de quem faz políticas públicas de deixar de se compadecer, na compaixão no sentido piedoso, compaixão no seu sentido pleno é colocar-se no lugar da outra pessoa, sentir a mesma coisa, colocar-se no papel daquele que tem algum tipo de deficiência. E isso é uma coisa também que está faltando, principalmente na área de saúde, na formação da área de saúde. Bom, então, para não deixá-los dormir, porque falas a essa hora, já que eu estou falando de espírito, promove um fenômeno conhecido como viagem astral, popularmente conhecido como sono, onde o corpo vai desligando e o espírito vai para um lugar mais feliz. Mas eu acho que... Então, qual é o desafio de uma rede dessas? Primeiro, tem que produzir a melhor ciência possível, publicar na onde puder e fazer desenhos importantes para que você tenha o lastro. Você tem que traduzir esse conhecimento. Porque, como disse a professora Lina Mara, a abordagem da pessoa com deficiência envolve mudanças culturais da sociedade e da gestão. E você não consegue mudar culturas num curto espaço de tempo. Você demanda uma narrativa convincente e colocada por longo período de tempo. Tem que se discutir aspectos éticos, também afeitos à área de direitos fundamentais das pessoas, para definir o que nós vamos fazer para que as pessoas superem a sua deficiência e, eventualmente, fazer a litigância de boa-fé. Porque há situações onde interesses legítimos de grupos serão contrapostos por interesses legítimos de outros grupos. Qual é o grupo maior? Ou qual é o grupo que mais precisa? Por isso que eu digo que a ciência, assim como a política, não pode prescindir de princípios. Bom, esse é o desafio, não é fácil, mas é melhor morrer de infarto do que de tédio. Por isso que a professora Lina Mara acho que optou pela primeira opção, e todo mundo que trabalha nessa área sabe que não é fácil, mas nem por isso se deixou abater pelo peso da responsabilidade e do dever. E eu acho que o EA poderia sim ser uma incubadora que talvez, ao longo dessa colaboração internacional,
crie um instituto específico de produzir conhecimento, soluções e políticas públicas permanente, de longo prazo, que não passe pelos vieses de mudanças eventuais de governo, que permita uma continuidade, porque o caminho que nós estamos fazendo não é uma corrida de 100 metros, é no mínimo uma maratona. Então, falei demais para variar, a ausência da minha esposa me impede de eu saber quando eu tenho que ficar quieto, porque basta apenas um olhar e eu desligo, tem um botão de off. Então eu me excedi um pouco, mas é que eu estou emocionado com o fato da gente estar podendo fazer na Faculdade de Medicina esse evento e poder ter no IA a oportunidade de ficarmos também nós mais ricos e abordarmos um tema que, por definição, ele é multidisciplinar. Muito obrigado. Meu nome é Hannah Cooper e eu vim aqui diretamente de Londres e eu sou sortuda o suficiente em poder passar um mês aqui no Brasil, tá? E está me divertindo bastante. E isso é a minha 4ª viagem aqui para o Brasil este ano. Isso quer dizer que eu estou trabalhando muito com o vírus da Zika, o que eu vou explicar depois. Então, hoje eu vou falar sobre deficiências globais e todo o trabalho que nós fazemos, que é o nosso Centro Internacional para Centro de Deficiência, e eu estou fazendo isso por um motivo muito egoísta, é que eu quero que as pessoas venham até mim, expliquem motivos, e assim eu possa voltar para cá e fazer esse trabalho. Então eu estou estreitando os laços com a sua instituição, porque unindo ambos os nossos esforços, nós seremos mais fortes. Então eu gostaria que todos que precisassem pudessem me contatar. Aqui está o meu endereço, por favor, mantenham-se em contato. Eu sou uma epidemiologista e, portanto, estou muito interessada em definir. Eu estou trabalhando nisso por mais de 7 anos e antes eu trabalhava na área de câncer e sangue por 15 anos. E, então, eu vou começar com uma foto e uma história. Então, vocês estão vendo quem é essa menina aqui pequenininha? Bom, sou eu, né? Sou eu. Eu estava tentando achar uma fotografia minha com a minha mãe, porque mais tarde a minha mãe ficou com demência e ela então ficou uma pessoa com deficiência, e isso teve um grande impacto na nossa família e a maneira como nós interagíamos. E quando eu estava procurando uma foto, essa foi a primeira foto que eu achei. E aqui nessa foto está também presente a minha avó. E a minha avó mais tarde também teve dificuldades para andar, mas ela nunca se considerou uma pessoa com deficiência, mas ela era uma pessoa deficiente. Mas a outra pessoa que está aqui, essa outra senhora que está aqui à direita, era a pessoa que nós estamos visitando. Isso era na Itália. E ele era um jogador de rugby. Eu acho que vocês não têm rugby no Brasil, só na Argentina. Não, nós temos rugby aqui no Brasil. Você sabe o que acontece aos jogadores de rugby? Eles têm muitos ferimentos na cabeça. Eles precisam, então, com o tempo, eles adquirem a doença de Parkinson. Então, ela estava tomando conta dessa pessoa que estava com Parkinson. E aí eu estava, então, realmente percebendo que nessa foto todo mundo tinha algum tipo de deficiência. Isso daqui não é muito comum, porque, de uma certa maneira, todos sofremos de alguma deficiência na nossa vida pessoal. E quando nós pensamos que a pessoa tem alguma idade, uma certa idade, ela tem Alzheimer, mas isso, na verdade, tem muitas deficiências e isso só tem um grande impacto. Mas como eu sou uma epidemiologista, eu sou obcecada com definições. Então, antes que a gente fale mais sobre as deficiências, nós temos que definir o que é uma deficiência. E nós podemos continuar falando isso por anos, por meses, mas eu vou apresentar aqui, fazer uma apresentação muito
muito clara e muito curta. E uma das maneiras mais tradicionais que apresentar como a deficiência é o modelo de caridade. Aqui nós estamos vendo aqui uma pessoa que vocês veem, existe alguma coisa errada. Eu sinto muito por ele, eu vou tentar ajudá-lo. Isso vai me fazer me sentir melhor. Então, isso é uma pessoa que lhe se dá empoderamento a ele, de uma maneira que ele possa ser visto. Porque essa pessoa que tem esse problema de deficiência, ele também tem direito, e isso não é, então, um quadro muito fiel das deficiências. Eu também acredito que muitas pessoas aqui no nosso público são médicos, estudantes de medicina. Uma outra maneira muito comum de ver as deficiências de uma maneira médica, vocês veem aqui essa bebê tem algo errado com ela. Vocês estão vendo, a gente sabe o que é. O problema desse pezinho, ela tem o clubfoot, o que nós chamamos esse pezinho que nasceu um defeito congênito de nascença, e nós podemos então ajudá-la a corrigir. E a medicina é uma coisa maravilhosa e fantástica que muitas pessoas possam ser tratadas ou curadas e não possam ter deficiências no futuro. Mas não é só isso, mas muitas pessoas têm deficiência que não podem ser curadas pela medicina, e nós temos que ter uma maneira de pensar também neles. E existem influências nas vidas dessas pessoas com deficiência, não só sobre a sua saúde, como também outras coisas. Por exemplo, essa é a maneira social pensar sobre as deficiências, como umas pessoas que é um cadeirante que está trabalhando num prédio e tem que chegar a outro prédio. O fato não quer dizer que ele é um cadeirante. O que nós temos que ver é que nós temos que ver que um prédio é acessível e o outro não é. Então, se nós estamos pensando em deficiências, isso é uma maneira muito comum de ver isso na Inglaterra, que essa deficiência é um problema social, não só um problema de uma só pessoa com seu curso. Mas eu não tenho certeza que eu concordo com isso sempre. Mas eu acho que a medicina é muito importante e não está só ligada só à sociedade. Portanto, se uma pessoa tem dores o tempo todo, está sofrendo de dores, tem dor o tempo todo, isso vai influenciar na sua vida, não importa quantas rampas existam no seu lugar de trabalho. Então, colocando tudo isso junto, e nós vamos pensar sobre o modo médico versus o modelo social, a pessoa tem um modelo de visão de 60 e você, na visão social, você vê que essa pessoa não pode andar sozinha. No caso médico, ela não tem visão. E agora nós temos que ver atualmente a maneira mais correta que nós usamos hoje é de colocar tudo isso junto. Isso é um modelo muito complexo, me desculpem por isso. A ideia é que nós tem problemas de saúde que pode ser diabetes, pode ser Alzheimer, poderia ser até o vírus da Zika, pode ser tudo, qualquer coisa que todos nós estudamos. E por causa desses problemas de saúde, essa pessoa pode ter ela pode ter então dificuldades no seu corpo. Eles podem ter dificuldade em ver, falar, em se mover, em falar, ouvir e mover. Então, na condição de saúde, é aí que nós focamos muito. Quais são as doenças e quais são os danos à saúde e quais são os tratamentos que nós temos nessa área. Então, como é que eu posso tratar diabetes e como eu posso melhorar essas funções físicas? Mas as pessoas que têm dificuldades nas funções físicas talvez não consigam fazer muitas atividades, por exemplo, como andar, e isso os impede de ter uma participação maior, ou estar envolvido na sociedade e andar muito mais. Então, como por exemplo, quem teve pólio, por exemplo, tem uma perna muito fraca e não pode andar, então, portanto, ele não tem um trabalho. E isso é muito importante porque as pessoas não falam muito sobre o tema das suas funções, quantos metros eles podem andar. Eles vão falar sobre o impacto social que está na sua vida. Eu não posso andar sozinho fora da casa.
eu não posso ver o suficiente para poder reconhecer os meus amigos. Então, é muito importante focar no lado social. E uma das razões, porque uma das pessoas que estão aqui neste público é estar interessadas, porque muitas vezes as condições de saúde podem ser realmente, tornam deficientes, como, por exemplo, a lepra, as diabetes, a zika, acidentes de trânsito. Essas deficientes podem ser uma parte do espectro da doença que vocês estão olhando. Agora, esse fluxo por ter uma doença que tem uma deficiência não é inevitável. As pessoas têm diferentes experiências. Então, vamos imaginar, porque ele é um cadeirante, porque teve pólio, então ele não pode ter determinado tipo de trabalho. Então, digamos que você dá para essa pessoa uma cadeira de rodas que foi afetado pela pólio, ele tem um problema na perna, mas você conseguiu torná-lo mais independente e ter um trabalho. Ou se não, ou você pode então fornecer retreinamento e algumas tarefas, assim eles podem arrumar algum emprego. Isso é muito importante porque, sob a perspectiva médica, nós focamos o que a gente pode fazer em tratar as doenças e o que a gente pode fazer para tratar as deficiências. Mas esse modelo, de uma maneira um pouco mais larga, a gente poderia ver esses fatores que possam permitir às pessoas que elas tenham uma vida muito melhor. Eu não estou dizendo isso que um é mais importante do que o outro. É importante que nós temos uma visão geral deste quadro. Pensando mais sobre esse modelo, sobre as deficiências, dados os aspectos médicos e da sociedade, nós podemos pensar de uma outra maneira. Quem nós pensamos realmente que é uma pessoa deficiente? Digamos, por exemplo, essa é uma criança que apresenta aquele problema do pé congênito. Algumas vezes as crianças podem andar, ele consegue até jogar futebol e correr com seus amigos, mas muitas vezes é difícil ele arrumar uma namorada, porque muitas vezes essa posição dos seus pés o impede disso. Então, não é sobre a sua função, não só o estigma e a sociedade. Ou, por exemplo, essa pessoa tem 6 dedos no pé, em cada pé. Então, isso, você pode pensar que isso não tem um grande impacto na sua vida. Mas eu tinha um colega do Canadá que era um cirurgião ortopédico e ele ia para Ruanda numa missão e ele queria realmente operar, ele queria ver casos muito complicados. E trouxeram para eles muitas mulheres que tinham 6 pés. E por que eles trouxeram para mim essas mulheres? Esses casos não são muito difíceis. Eu quero realmente ver casos. Então, essas pessoas disseram, essas mulheres que têm 6 dedos não vão conseguir se casar. Então, vocês imaginem o problema. Então, vocês vejam a desconexão sobre o problema físico deficiente e o problema social. Mas nós temos que ver isso de uma maneira muito mais ampla. Ou, por exemplo, o albinismo, que é uma outra situação onde essas pessoas na África que enfrentam muita violência e têm medo por suas vidas, porque muitas vezes eles são mortos. E, por outro lado, você tem algumas pessoas como Stephen Hawking, que é um professor de físico no Reino Unido, e que ele tem essa doença do Lou Gehrig, ele tem muitas dificuldades, ele não se comunica, andar, cuidar de si próprio, todos esses problemas, mas porque ele tem todos esse equipamento e porque ele é culto e porque ele tem tudo a seu alcance, ele consegue então participar nesse nível tão alto que uma pessoa com seu corpo nunca conseguiria em outras circunstâncias. Então, quando nós estamos pensando em deficiência, não são sobre o corpo, mas também sobre o ambiente onde ele está inserido. Mas eu quero voltar, como eu sou
como eu sou epidemiologista, eu sou obcecada com números. E então, colocando tudo isso junto, vamos ver quantas pessoas sofrem de deficiência. As pessoas, a definição é horrível, é muito complexa. Diz que as pessoas com deficiência incluem aquelas que têm problemas mentais, físicos, intelectuais ou deficiências sensoriais, que como interação com várias barreiras e que poderiam não ter total e efetiva participação na sociedade nas mesmas bases que as outras pessoas. Então, essa é uma definição que é muito compatível com o modelo que eu mostrei para vocês, mas também é muito difícil para usar você sair e contar, e assim, você é deficiente, você não é. E isso é muito controverso. Como você pode medir quem é uma pessoa deficiente ou não? Existem várias maneiras. Há alguns 7 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde recolheu todos os dados disponíveis e chegaram a dizer que existem 1 bilhão de pessoas deficientes no mundo. Então, digamos que 15% da população, ou 1 em 7. Então, isso é muito comum. E desses 1 bilhão, então, essas deficiências variam, algumas têm muitas dificuldades, outras têm menos dificuldade, mas estima-se que mais ou menos entre 110 e 110 milhões de pessoas experimentam dificuldades. Isso, então, quer dizer, 4 a 5 vezes mais do que as pessoas com HIV. É um número muito grande de pessoas. Um outro motivo pelo qual as pessoas dessa sala estariam interessadas no assunto é que as outras partes que vocês estão investigando estão envolvidas aqui. Um dos aspectos em que nós temos grande interesse é como nós fazemos a medição da deficiência. Isso é muito técnico, então não vou entrar nos detalhes. Nós estamos tentando desenvolver ferramentas móveis para fazer a medição da audição e a visão. Nós tiramos fotos da retina, isso é ótimo, inclusive. Nós também temos como fazer a medição da acuidade visual e encontrarmos novas formas de aferir a visibilidade em geral. Na verdade, eu não vou abordar isso porque é bastante complexo e bastante amplo. E é interessante ver como nós conseguimos verificar a deficiência em crianças, porque é um outro problema do que investigar a deficiência em adultos. Mais ou menos há 1 ano, como um exemplo, nós fizemos uma pesquisa nacional na Guatemala. E, na verdade, a Guatemala é o país em que nós trabalhamos mais perto, além do Brasil. Mas, mais ou menos, nós tivemos 1.000 pessoas e 10% delas estavam com algum tipo de deficiência. Então, a deficiência significa um evento que ocorre dentro das casas. Eu não sei o que isso significaria para o Brasil. Eu espero que haja algum tipo de pesquisa pública bastante breve, no mesmos moldes que ocorreu na Guatemala. Então, essa porcentagem da população, considerando isso, nós temos essa pergunta: quem está mais propenso a ter deficiências? Uma coisa que é muito clara é que a deficiência cresce bastante com a idade. E nós temos 2 graus diversos de deficiência. Então, o maior número de deficientes é além da idade de 50 anos. E o número de deficiências nas crianças é bem menor. Na verdade, isso não depende efetivamente da idade, mas depende como isso vai impactar na pessoa no futuro. Você pode começar a ver diversas deficiências ocorrendo de acordo com a dieta da pessoa, por exemplo, quando ela tem um AVC, por exemplo. E na Guatemala, nós verificamos que a deficiência cresceu bastante com a idade
Então nós temos aqui as pessoas além de 60 anos de idade. Geralmente, esse número que se deve ao fato das mulheres viverem mais, por isso que o número de mulheres é maior do que os homens com deficiência. Na Guatemala, nós encontramos, na Guatemala e também em outras pesquisas que fizemos, é que é muito mais comum a deficiência em pessoas com mais idade. E isso se refere à pobreza. Ou seja, em lares pobres e em países de baixa renda ou média renda, isso ocorre devido à falta de acesso a um sistema bom de saúde. E os motivos pelos quais as pessoas têm deficiências, nós temos o tipo. Mais uma vez, nós estamos vendo um exemplo da Guatemala, mas eu acho que é bastante típico. Mais ou menos 1/3 dessas pessoas sofrem de condições cognitivas deficientes, algum tipo de demência, e depois nós temos o impacto físico da deficiência. E depois nós temos algum tipo de deficiência de comunicação. E cada vez mais nós vemos que os comprometimentos físicos são bem maiores do que os de visão, e os transtornos mentais também são bastante comuns. E qual seria o impacto da deficiência? O que isso significa e por que isso é importante? Porque o impacto é muito grande na vida das pessoas. Então, nós fizemos um estudo mundial com os programas de financiamento infantil, e nesse programa foram colhidas informações sobre crianças e cartas foram enviadas para as famílias que respondiam a essas cartas. Então, todos os anos são coletados milhões de dados, todos os anos, sobre essas crianças. E, basicamente, as perguntas feitas são relacionadas à deficiência. Mas existem outras coisas, como, por exemplo, o acesso a um serviço de saúde. Se a criança com deficiência tem tipos diferentes de vidas, por exemplo. E eu vou dar a vocês alguns exemplos. Em termos de educação, as meninas têm 95% de presença na escola. Isso é na Indonésia, ok? E as meninas com deficiência, apenas 48 delas frequentam a escola. Então, existe uma taxa de 20% maior de elas não irem à escola por causa da deficiência. E, no caso dos meninos, isso cai para 10%. Então, aqui nós temos alguns países. Esse gráfico mostra os 30 países aqui embaixo, e aqui nós temos a alteração no lado. E essa linha azul seria a alteração número 1. Então, qualquer coisa acima da linha mostra que a condição é mais comum em crianças com deficiência. E abaixo da linha significa que é menos comum com crianças com deficiência. E aqui é o ponto para a Indonésia, ou seja, aqui nós temos 20 pontos a mais de probabilidade de elas não frequentarem a escola. E aqui nós temos nos outros países. O Brasil está aqui 25 vezes. Isso também se aplica aos meninos. 15 vezes. 15 pontos aqui. Isso é bastante conhecido, que as crianças com deficiência geralmente são excluídas da escola. E por que elas não vão à escola? O motivo mais comum é porque eles têm essa deficiência. E por causa dela que elas não frequentam a escola. E quando elas frequentam a escola, elas estão no nível inferior às demais crianças. E as crianças com algum tipo de deficiência mental geralmente não frequentam a escola. E por causa disso elas acabam não indo. Então, se nós observarmos a saúde, nós temos aqui alguma doença grave, e na Indonésia more than 4 times more likely to report a serious illness, this is the boys, than the children without disabilities. And again, we found that across all of the countries, for boys and also for girls. So a couple of common patterns we see is that people with disabilities are excluded from school. They're much more likely to experience ill health. They're also much less likely to be employed. And when they are employed in
more poorer paid jobs and more vulnerable jobs, shift working and so on. And because of all of these things, there is a relationship between disability and poverty. And it could be that people who are disabled become poorer, or that people who are poor are more likely to become disabled, and it's probably both. And here again, there's very strong evidence. So we have just done a systematic review in low middle income countries. We found 169 studies. We had to screen 10,000 titles. This was a lot of work. I will never do it again. And 136 showed a positive, significant association between disability and poverty. So this is something that we know. There is a very strong relationship between disability and poverty. And then if we look more broadly, all these different aspects of life we see an impact. So people with disabilities find it more difficult to access appropriate water and sanitation. People with disabilities are much more vulnerable to violence, and that's something that I've heard that you are working on here as well. They're more vulnerable to malnutrition. And so these are all different areas. I'm just showing you some reports, different areas that we have worked on and that we are interested in, where it'd be wonderful to collaborate and look in this country too. And cutting across it, people with disabilities experience often large levels. Deficiência sendo alvo de estigma e discriminação. E isso se aplica a diversas áreas de impacto. O terceiro motivo de interesse que nós temos nesse assunto é porque esse tema tem um grande impacto. Nós temos a frequência escolar, o mercado de trabalho, a exclusão social, barreiras, isso impacta a família. Quando as pessoas têm na família uma pessoa com deficiência. E o motivo de eu estar aqui é por causa do Zika, efetivamente. E para considerar esse impacto, eu estive envolvido em diversos projetos sobre o Zika e na maioria deles eu tenho uma parte, uma pequena contribuição e eu pude ver como o Zika afeta as pessoas, quais os sintomas diferentes que o Zika tem, inclusive os bebês, o que ocorre com o desenvolvimento intelectual, cognitivo daquela criança, mas nós precisamos nos focar naquilo que pode ser feito para contornar isso para aquela criança. Este é um dos projetos em que eu estou trabalhando. Nós estamos trabalhando para saber o que significa para essas comunidades e famílias o fato de haver tantas crianças terem nascido com a Zika e com microcefalia. E quando nós temos esse projeto, nós temos que analisar onde a criança nasceu. E o Zika tem um grande impacto na criança e esse bebê tem um grande impacto na família e a família tem um impacto na comunidade e assim sucessivamente. Nós estamos trabalhando com todas essas ondas, como mostrado aqui na figura. Nós precisamos saber como essas famílias se sentem, como aquela comunidade se comporta em relação àquela deficiência, como os profissionais da saúde estão verificando o impacto dessa epidemia nas suas vidas profissionais e dos seus pacientes. E olhando mais de longe, nós vemos o impacto social. Por exemplo, nós temos a saúde mental do bebê e nós estamos trabalhando nisso em Recife, no Rio. Nós estamos também trabalhando essas entrevistas qualitativas num estudo quantitativo. Deixa eu pular esses slides. Uma coisa que é muito nítida para nós é que esses bebês têm necessidades de saúde muito grandes. Eles precisam de neurologistas. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que precisa de um ônibus só para ir ao posto de saúde. E nesse sentido, eu fico muito satisfeita de saber que no Brasil essas necessidades estão sendo supridas. Então, isso acaba representando um grande impacto de tempo para aquela família. Nas pessoas com deficiência, nas comunidades, elas têm bastante necessidade de reabilitação.
Porque existem dois motivos que nós precisamos pensar. O primeiro seria pensar no tipo de serviço de reabilitação que essas pessoas com deficiência precisam, ou se há diversos grupos trabalhando nisso. E o segundo motivo é que as pessoas com deficiência precisam do mesmo tipo de cuidados de saúde que as pessoas que não têm a deficiência, por exemplo, vacina, contracepção. E se elas têm um acesso a esse tipo de serviço, ou se é um serviço de qualidade, ou se o hospital está adaptado a essa pessoa para que receba uma pessoa com deficiência, ou se existe algum tipo de pessoa especializada em linguagem de sinais para entendê-la. E é interessante pensar como nós podemos fornecer um serviço de saúde de melhor qualidade a essas pessoas, porque o acesso a essas pessoas é muito complicado para esses serviços. Então, nós viemos pensando não necessariamente sobre como nós fazemos a reabilitação, mas eu sei que as pessoas que me convidaram estão trabalhando nisso. Mas uma coisa que é muito nítida é que a base em evidências, nós precisamos publicar muito mais coisas, nós precisamos mostrar as nossas descobertas de acordo com os nossos estudos. E esse estudo é bastante interessante para escalar os estudos sobre a deficiência. Eu também acho que nós talvez precisamos de pensar uma outra maneira de tratarmos a reabilitação. Nós precisamos criar outros tipos e modos de prestar esse serviço. Então, nós trabalhamos nesse segmento. Portanto, esse é um colega meu da Índia que lida com terapia ocupacional. E o que ele encontrou foi que no hospital que ele trabalha na Índia, que é um hospital muito bom, as pessoas que tiveram AVCs mais leves foram para casa, foram mandados para casa, e a família não recebeu muitas informações como tratar. E porque isso tem, então ele desenvolveu um tipo de um telefone móvel onde ele gravou diversos exercícios e gravou isso para as famílias para mostrar como eles devem tratar dessa pessoa em casa, como dar comida, como dar banho, como se vestir, e assim relembrá-los constantemente. E todos eles nesses testes, todos os 50, todo mundo usava isso. Então, realmente era uma necessidade premente que ele precisava disso. Então, isso era uma coisa que realmente eles precisavam. Então, essa tecnologia móvel estava realmente ajudando essas pessoas. E isso, realmente, eu acho isso sensacional, essas soluções técnicas. A outra que nós estamos pensando é sobre o apoio aos pais e o treinamento das famílias que são responsáveis pelas pessoas que têm deficiência, mas que não receberam muito treinamento. E quando nós recebemos a tarefa de ver o impacto sobre a Zika, sim, nós estamos muito contentes, mas é muito difícil para nós para explorar os impactos sem ter algo para dar em retorno. E então nós fizemos para dar a grupo de apoio para esses pais que têm filhos com o síndrome de Zika. Por isso que nós estamos no Rio de Janeiro e Salvador fazendo esse trabalho. Então isso veio de um projeto anterior. Isso veio em 2013 e nós fizemos um grande trabalho em Bangladesh, no Paquistão, com crianças com deficiências, e nesses dois países nós tivemos de 3 a 4 mil crianças na comunidade com deficiência. E nós, eticamente, nós encaminhamos essas pessoas todas para tratamento, mas infelizmente não havia tratamento para essas crianças todas. Bom, então nós pensamos, vamos desenvolver alguma coisa. Então nós desenvolvemos esse programa de apoio para os pais. Nós então fizemos grupos de 10 pais de cada grupo de 10 pais, que eles se encontravam uma vez por semana, e nós dávamos para eles vários tipos de tratamento para mostrar como eles tinham que carregar, como posicionar, como dar comida por causa da má nutrição das crianças. E também nós tínhamos que dar o apoio
psicológico para os pais, quais eram os seus direitos e como eles podiam ter acesso aos seus direitos. E nesse programa que nós temos usado e nós temos eles implementado já em vários países, já 2 ou 3 vezes, e nós vimos que isso realmente ajuda a qualidade de vida dos pais, mas é muito triste ver a condição dos filhos, mas isso ajuda os pais. Então, o nosso plano é adaptar este programa para as crianças que estão com Zika, porque essas 2 doenças são semelhantes. E para a adaptação disso, nós temos que ter um estímulo precoce, porque as Zika, elas são identificadas antes do que os outros problemas, eles precisam de necessidades especiais. Então, aqui nós não temos problemas cerebrais, nós temos problemas com visão, com epilepsia. As mães realmente nos contam que diariamente têm epilepsia, sobre a irritabilidade, como essas crianças gritam, e algumas características são diferentes. Existem diferenças no caso da Zika, e nós temos então que fortalecer esses componentes para dar mais apoio. E nós estamos também no processo fazendo de tradução e de adaptação, e na próxima semana nós vamos começar a treinar pessoas e a intervir e ajudá-las. E em Salvador, no Rio de Janeiro, nós estamos treinando 4 fisioterapeutas, mas também mais mães que já têm filhos com Zika, que vão poder ajudar, que vão liderar esses programas para poder ajudar essas outras mães também. Isso vai acontecer nos próximos 6 meses, e eu realmente espero que isso realmente funcione. Isso, então, é uma outra maneira que nós temos. Alguns têm telefones móveis, em outras áreas nós temos o apoio dos pais e de cuidadores. Agora, nessas áreas, você também pode pensar com pessoas que estão cegas, pessoas após um AVC. Nós podemos, então, ajudar muito essas pessoas. Nós estamos também pensando como aumentar os cuidados, e muitas vezes então são encaminhadas para a reabilitação, e muitas vezes eles não vão. E quais são as barreiras? Por que eles não vão? Seria mais interessante ver como é que eles poderiam passar por cima. E nós temos também os tratamentos de reabilitação no caso da catarata, da Quênia, Filipinas e Bangladesh, onde nós vimos muitas pessoas cegas por causa da catarata, e nós vimos por causa da sua pobreza e suas atividades, e nós oferecemos cirurgia e voltamos um ano depois, nós vimos como a sua vida mudou. E vejam então esse senhor em cima, vejam depois, vejam como ele está sorrindo, como ele parece muito mais feliz. E então nós vimos que realmente teve um custo-benefício muito grande. E nesse momento nós estamos trabalhando agora, nós estamos fazendo um trabalho certamente em Mianmar, em próteses, e na Guatemala com aparelhos para surdez, porque isso ajuda muito a ajudar a vida das pessoas, porque somem muitas vezes os sintomas de depressão, que ajudam muito no seu dia a dia. E eu também estou muito interessada, eu estava conversando com meus colegas aqui sobre a cobertura de saúde universal e como é que nós consideramos as pessoas com deficiências. Eu sei que o Brasil é um dos campeões em conseguir essa cobertura. E nós descobrimos que a deficiência encontra lacunas nesse sistema. E nós temos uma imagem de um sistema perfeito. Mas quando nós pegamos as pessoas com deficiência, nós encontramos essas lacunas. Por exemplo, essas crianças com Zika, que estão revelando muitas lacunas, porque nos lugares não existem muitos serviços locais. Eles têm que viajar para lugares muito mais longe, perder muito tempo. Então, nós estamos pensando de uma maneira como nós podemos melhorar esse sistema de saúde e atender essas necessidades das pessoas com deficiência e tornar esse sistema de saúde melhor para todos. E se a gente melhorar, então, os elos com a reabilitação. E vocês também podem tornar isso sustentável. E como você pode colocar a reabilitação em diferentes lugares e como vocês podem trabalhar
tudo isso junto e tornar isso sustentável. Então, eu acredito que os profissionais médicos eles focam, e eu estou falando sobre como é que nós podemos fortalecer sobre ambiente, e eu estou falando só sobre saúde, isso porque eu trabalho numa escola de saúde pública, mas nós podemos ter a mesma conversação para melhorar a saúde, o emprego. Então, nós estamos olhando só num pedacinho do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é muito maior. E uma das coisas que teve um grande avanço nesse movimento para o deficiente foi que muitas convenções internacionais, há 10 anos atrás, nós tínhamos umas convenções de pessoas sobre a Convenção sobre as pessoas, das pessoas com deficiências. O Brasil foi um dos signatários dessas cartas, mas nós também temos que ter metas sustentáveis que foram feitas há 2 anos atrás, que menciona 11 áreas de deficiência. E como nós incluímos agora, vai ser cada vez maior essas áreas que são abrangidas. E então, eu estou voltando agora a essa foto. Então, essa foto que pessoas estavam muito perto de mim, que foram afetadas. Mas essa não foi esse o motivo principal que eu me voltei para esse trabalho. O motivo foi que eu me fiquei tão entusiasmada, porque eu poderia trabalhar sobre a mesma coisa, sobre o AVC, sobre o câncer, mas o motivo que eu estou só mais porque existe tanto uma lacuna sobre dados. Então, eu achei isso tão inspirador, porque existe muitas áreas de impacto nas quais nós podemos trabalhar. E ver que nessas outras áreas nós temos muito poucos dados e nós temos, então, que tentar melhorar os nossos níveis de conhecimento sobre a deficiência e melhorar a vida dessas pessoas. Então, como pesquisadora desta área, é isso que realmente me entusiasma. Então, eu queria então terminar e muito obrigada para vocês por estarem aqui, pela sua atenção. E eu creio que nós vamos ter alguma questão. Por favor, mantenham-se em contato. Bom, temos tempo para questões. Se alguém quiser se manifestar, aproveitar a incrível oportunidade, por favor. Tem aqui 2 questões aqui, por gentileza. Júnior. 2 questões. A primeira é que durante sua apresentação, professora Hannah, eu fiquei me perguntando como ficaria a relação gênero e deficiência dentro do cenário que a senhora expôs aqui para nós. Na sequência, você respondeu, pelo menos com os dados, apresentando que os desafios são muito maiores, quando na perspectiva do cuidado, da reabilitação na comunidade, quer dizer, desse olhar mais próximo, relacionando vulnerabilidade e deficiência, quando se aprofunda na questão de gênero, se percebe que o desafio ele é muito maior e muito mais complexo. E talvez, pela rápida leitura que eu fiz, salvo engano, quando você apresentou Guatemala, mais especificamente Indonésia e Brasil, o percentual é muito próximo sobre o desafio das dificuldades que as meninas com deficiência têm. Indonésia e Brasil talvez estejam muito próximos do ponto de vista da deficiência. Então, eu não vi o gráfico muito rápido, mas eu gostaria que você pudesse fazer um comparativo rápido para nós, só para nós entendermos, na perspectiva de gênero, qual é o desafio do Brasil em relação à deficiência. E a segunda questão era a questão da própria sustentabilidade. Como é que, a partir do momento, a senhora, nem o programa, nem a perspectiva técnica poderá estar em todos os lugares, mas como é que isso se sustenta? Tanto o conhecimento agregado pelas famílias, mas como essas famílias podem influenciar a sua comunidade para que não só os profissionais estejam envolvidos, mas a própria comunidade possa auxiliar nesse processo de diminuição da exclusão por conta da vulnerabilidade, da deficiência, gênero e exclusões correlatas. Né? Então, daí o desafio é pensar que pessoa com deficiência, então, aí a doutora Ana Mara é a nossa embaixadora aqui desse desafio, é pensar como é que nós construímos, então, políticas públicas mais transversais,
que no momento em que a gente faz o recorte da vulnerabilidade, nós não nos esqueçamos de que ser menina com deficiência é diferente de ser menino com deficiência, e se ela está em situação de rua é mais diferente ainda, se ela é de uma área onde não há cobertura de assistência de saúde ou socioassistencial é mais desafiador ainda, né? Então eu acho que é esse o desafio que você nos coloca no momento em que faz essa exposição, apesar de breve e muito rica. Meu nome é Andréa, eu estou me formando em pedagogia e eu vim aqui hoje trabalho com inclusão. E quando você aí com esse viés, né, da medicina, eu falo, o que uma pedagoga está fazendo aqui? Minha mente aqui não dá para viver só voltada à educação, e tem que ter outros viés também para trazer essa criança com deficiência para a escola. Eu vou defender aqui a pedagogia e penso que a escola se não for o primeiro, é a segunda peça do quebra-cabeça. De trabalhar, eu trabalho com as deficiências físicas, né? Então, adorei. O que eu penso é que duas coisas. Primeiro, o acolhimento, né? O acolher, quando se trata da sustentabilidade, que a família, as pessoas, e entra na parte da compaixão também, dos profissionais, dedicar um tempo, falar, olha, um dia da semana eu vou me dedicar a ir na escola e saber como que é. Então, a escola inclusiva, ela está resgatando isso. Mas, em contrapartida, tem que ter pessoas especializadas com tudo isso. Então, a escola seria também um papel importante para esse primeiro quebra-cabeça que eu penso que os professores têm que participar também. Então, trazer para a escola, porque se a criança, pelo gráfico, que ela é do ciclo 1, fundamental 2, é a que tem a probabilidade de ter menos as doenças, né, e ela depois atingir como adulto, então por que não começar? Vamos fazer do começo. E junto com as políticas públicas, é claro, né, a parte social, a parte física, receber, principalmente Libras, né, que é a segunda língua oficial brasileira, e teria que estar em todas as escolas, porque se o adulto perde a audição aos 50 anos, se ele já teve Libras desde o começo da escola, ele vai poder ter autonomia de alguma forma. Então eu estou aqui defendendo a todo custo e estou amando participar, porque é um outro viés, e é um viés que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa com deficiência. Eu vou tentar responder. A pergunta do gênero, por exemplo, varia bastante de acordo com os países. Então, eu gostaria depois de consultar os meus colegas sobre como é esse quadro no Brasil, porque eu sou de fora, eu apenas visito o país. Mas, vejam só. Nós temos grandes desafios para as meninas que têm algum tipo de deficiência. Nós vemos uma alta vulnerabilidade à violência sexual, especialmente às surdas. Nós temos um projeto sobre como as meninas com deficiência têm como cuidar da menstruação. E isso pode ser um grande problema para um pequeno grupo de pessoas, mas é muito importante, porque nós vemos que todos os dias existem diversas crianças, meninas com deficiência, têm que fazer um aborto, eles precisam ter uma contracepção obrigatória. E isso difere um pouco em relação aos meninos com deficiência. Então, isso se refere a diversas camadas dessa abordagem. Eu preciso, então, responder melhor.
Em relação à sustentabilidade, nós vimos que isso se refere aos serviços. Por exemplo, na África, nós temos muitos serviços de reabilitação e esses serviços são prestados por ONGs. E essas organizações dizem, eu vou a tal lugar desenvolver determinado tipo de serviço, como o da catarata. E é para onde o dinheiro é canalizado. E quanto mais integração houver entre o serviço e as ONGs, mais as pessoas se mantêm fixadas neles. E existe uma necessidade disso. E aqui no Brasil nós temos uma configuração bastante diferente, porque existe um sistema de saúde que é mais independente e não depende tanto de iniciativa de ONGs, por exemplo. Na maioria dos países, e eu acho que isso também se aplica ao Brasil, nós temos políticas sobre a deficiência. Por exemplo, políticas anti-discriminação para diminuir a discrepância entre a discriminação e a implementação dessas políticas. E aí é que nós temos uma lacuna. Existem pessoas com deficiência e organizações que estão pedindo essas políticas. E nós precisamos demonstrar soluções e coisas que realmente possam ser efetuadas visualmente, efetivamente. E em relação ao professor, ao pedagogo, a educação é obviamente muito importante e nós precisamos da perspectiva da pessoa com deficiência sobre como essa inclusão pode ser realizada da melhor maneira possível. E é um direito dessas crianças com deficiência ter acesso à educação e não depender de generosidade. Mas, na verdade, muitos desses fatores se correlacionam. Por exemplo, quais os principais motivos que fazem com que a criança não vá à escola? Por exemplo, ela tem determinadas necessidades especiais e existem muitos setores trabalhando juntos para resolver isso. Vocês gostariam de acrescentar algo? Nós todos precisamos pensar como funcionam os diferentes ciclos da vida e as necessidades que todos nós temos ao longo desse processo. Quando eu penso na questão da deficiência no mundo atual, não vejo razões para privar uma criança de uma boa educação, um idoso de acolhimento e de cuidados adequados à sua deficiência, à sua incapacidade, ou de um jovem que vai em busca do trabalho. Acho que a grande questão hoje da política pública é como construir espaço para garantir o acesso dessa população mais vulnerável. Quando você fala que a escola é a primeira pedra desse quebra-cabeça, você está certíssima. Porque sem esse primeiro momento de acolhimento e de um bom desempenho nos limites de cada uma das nossas capacidades, você não se sente encorajado, para ser mais exato, empoderado para vencer os outros desafios, as outras barreiras. E de tanto encontrar portas fechadas, você termina por desistir de buscar portas abertas. Por isso que a escola é tão importante. E claro que políticas transversais não servem só às pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade, servem a todos. Imagine se nós construíssemos um país fantástico onde todos nós pensássemos só em saúde, ou se nós, pior, pensássemos só em ensino superior. Certamente nós estaríamos amputando muitas oportunidades para muitas pessoas com e sem deficiência. Então, o desafio de uma política transversal para as pessoas com deficiência é permitir que as políticas de todas as áreas sejam articuladas e acessíveis. Embora possa parecer um desafio distante, isso é extremamente possível e, no mais das vezes, mais econômico para o país. O que às vezes nos falta é o sentido da medida. Nós não medimos a deficiência e, do meu entendimento, não devemos medir. Devemos medir os processos que levam aos resultados,
os indicadores que levam a bons resultados, mas nós também não medimos o sucesso das nossas políticas públicas com as outras pessoas. E é essa falta de percepção sobre o que dá certo, sobre o que leva a bons resultados, que às vezes restringe a oportunidade de todos, pessoas com e sem deficiência. Mas esse público, que é o que nós representamos, que são pessoas com deficiência, acabam sentindo mais a falta de uma política pública com consistência, com real possibilidade de atingir os seus objetivos. Mas o desafio dessa questão hoje não é nem a política e nem o resultado que essa política traz. É a consciência de cada um de nós na construção de caminhos que realmente falem dos direitos de todos. A percepção de direitos de todos os humanos precisa ficar claro dentro de nós, mas nas coisas mais simples, como o direito do outro de ter acesso a um transporte público de qualidade, como as coisas mais complexas, que pode significar uma mudança no paradigma da saúde, uma intervenção sofisticada ou uma escola inteiramente adaptada. É essa percepção que o que nós entendemos dentro do Disability Studies, na cultura de cada sociedade, nessa articulação de muitas áreas que acabam gerando uma mudança na estrutura da sociedade, do país, da política pública, é que é o grande objetivo nessa questão que envolve a pessoa com deficiência. E é interessante porque a questão da deficiência não é uma questão da pessoa com deficiência, né? É uma questão de toda a sociedade, porque ela envolve a família, ela envolve as mudanças estruturais da sociedade, ela envolve um olhar de modernidade e desafio, e ela envolve, acima de tudo, esse novo ciclo que permite que mais tecnologias façam com que a funcionalidade se expresse em diferentes oportunidades, de diferentes maneiras, mas sempre com o mesmo objetivo, que é a construção de uma sociedade plena cada vez mais justa. Então, estudar a questão da deficiência nos remete a uma oportunidade de repensar o modelo social deste mundo. E cabe a nós, cada um no seu espaço, construir as mudanças que vão efetivar esse nosso compromisso de uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos inequidade, mas uma sociedade, sobretudo, eu gosto quando o professor Saldiva fala em compaixão, porque a gente usa empatia, a gente fala de direitos, mas a compaixão, que é o termo mais antigo e talvez mais fortalecido neste processo de envolvimento entre pares, é o que realmente representa. Na hora que eu olho para o outro e tenho a exata dimensão de que eu preciso apoiar a sua jornada porque ele e eu estamos no mesmo caminho, você constrói um mundo um pouquinho mais justo. Eu me lembro de um momento em que o professor aqui da casa contava a sua experiência enquanto remador, que ele, por mais que ele fosse excepcional como aluno aqui da faculdade e remasse muito bem, ele tinha que remar no ritmo de todos. E quando todos remavam ritmado e com a mesma energia, ainda que mais baixa que a dele, eles chegavam mais longe. É um exemplo concreto de uma situação que a gente sozinho vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Vou tentar colocar tudo no mesmo pacote. Pergunta da dificuldade de gênero e o papel da escola. Bom, onde eu conversei com o secretário de Educação, Dr. Nalini, que estava querendo discutir porque eles tinham uma parceria com um grupo de desenvolvimento de educação que propôs soluções que às vezes não funcionaram porque vieram da Finlândia, vieram de vários lugares que não têm características distintas. E lá no EAC vai ter um grupo para estudar isso, né, também. Nós estamos estimulando no Instituto de Estudos Avançados parcerias com o governo para ver se a gente faz casamentos. É fazer um diagnóstico do que funciona no estado de São Paulo.
Quais são... Primeiro, o que é uma escola boa? Né? Tem vários, não tem uma escola só, não é a nota no... Tem outro... O que define? Então, definir a escola boa e procurar o que aconteceu e fazer um estudo caso-controle, onde cada escola boa, na mesma região, você vai pegar 2 que não funcionaram e tentar fazer depois, identificar um elenco de experiências exitosas e poder fazer intervenção. Eu gostei muito do exemplo da Índia, onde você tem a ideia, né, de fazer, bom, o que funciona na Índia? Né? Então, talvez uma das atividades que pudesse fazer é fazer um observatório e identificar experiências no nosso país que funcionaram, que deve ter características regionais e outras que e no mundo inteiro, e saber o que a gente pode importar e fazer estudos de intervenção. O que eu gostei muito também na sua apresentação, Ana, foi o seguinte: o artigo o trabalho não acaba com a publicação no Lancet, ou na revista, ou no relatório mundial. Quer dizer, tá certo, é bom, você emite uma energia ególica, né? Pode gerar eletricidade com isso. Mas o que eu sinto é que nos projetos de pesquisa desses multidisciplinares, como eles são multifatoriais, você tem que propor soluções, e identificar soluções. O que leva muito naquela ideia de que uma ciência tem que ter princípios. Né? Quando você trabalha com gente que tem necessidades especiais, no melhor dos mundos, o projeto chega à proposição de soluções. Então, eu acho que a gente viu um exemplo de um projeto de pesquisa que tem como objetivo, né, fundamental, e que as agências de fomento, a UEL, que me falam, tudo bem, eu pago, mas vão propor solução, que é o grande problema das políticas públicas no Brasil. Você ignora geralmente o que está sendo feito e você não tem uma coisa chamada accountability. Então, tá aí a graça da história, né? De você poder, talvez a ideia seja isso, identificar o que funcionou, aonde, como, e tentar identificar estudos desenhados de intervenção. Talvez você tenha um framework que pode ser a escola como um papel de identificação, como eu faria igreja para determinar a saúde mental. Né? Se o indivíduo não tem noção e começa a ver vozes, né, talvez ele vá procurar uma igreja. Talvez você possa treinar as pessoas para uma rede como screening. Então, tem uma série de coisas que a gente pode imaginar para colocar. E acho que essa conferência deu uma perspectiva muito global, muito rica. Eu lamento que os alunos da Faculdade de Medicina não tenham sido dispensados para assistir isso aqui, porque eu acho que teria sido... eles estão fazendo prova e deixando de aprender. Quer dizer, você avalia ou tendo aula e não podendo aprender, que é uma situação bastante peculiar, né? Mas eu acho que isso valeria muito para eles, a exposição do conceito e principalmente o fato, porque assim como a deficiência vai ocorrer a todos, a sua foto que mostra que a família sua teve deficiência, nós também seremos deficientes. Eu já sou antes, né, por ser considerado distúrbio mental e cognitivo, eu já faço parte disso faz muito tempo, e isso implica todas as doenças. Se você vai entupir um vaso, é porque você selecionou coagulação como sendo um fenômeno importante. Se você vai ter um câncer, você entendeu a possibilidade de fazer rearranjo gênico, é importante para a sua manutenção. Então, tudo que te matou vai ser o que te... Quer dizer, nesse conceito, a doença, por exemplo, seria a hemofilia, não a trombose. Porque você perdeu um mecanismo adaptativo importante que te manteve vivo. Então, quando o médico entende isso, ele percebe que ele está no mesmo barco
que a pessoa que ele está cuidando, está remando no mesma frequência. Então, e a deficiência também, nós devíamos dar, se tivesse uma máquina do tempo, que a minha foi acelerada por uma queda de joelho, e eu comecei a enxergar coisa que eu nunca tinha enxergado na vida. Os buracos que eu passava galhardamente, todas as dificuldades que é andar nesse centro médico. Então, eu acho que seria um bom exercício, e eu talvez, Linamar, eu acho que a gente deveria incorporar o estudo da deficiência dentro da disciplina de humanismo na faculdade de medicina. O convívio com isso. Eu acho que ela deveria ter uma forma da gente... Eu agradeço muito, porque tem pessoas da idade dos meus filhos que estão me ouvindo, coisa que não acontece com eles em casa. Então, fico admirado com essa experiência que para mim é nova, e eu volto para casa porque eu me sinto na posição do aquele filme Ghost, antes dele se materializar para Demi Moore. Eu fico na frente dos meus filhos, falo e sou invisível. Então, muito obrigado por esse... Professora Luísa, eu tenho uma experiência marcante nessa questão, inclusive do preconceito à discriminação, por conta de uma população inteira que você atende e que sabe muito bem. Eu queria te ouvir. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário exatamente nessa linha, Ana. Gostei muito da sua apresentação. Essa questão de o quanto este conceito da incapacidade pode nos servir na formação do profissional de saúde nesse convívio com as diferenças, né? Algo que é bastante difícil ultimamente de nós transmitirmos aos alunos isso, para que se estabeleça de fato esse diálogo entre aquele que está ali para cuidar e aquele que vai estar precisando do cuidado, uma dimensão mais holística do que significa esse cuidado. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que se você poderia nos comentar um pouco essa vivência que me pareceu muito rica, sua, de investigar a incapacidade em diferentes contextos socioculturais, que passam da Indonésia à Índia, à Guatemala, ao Nordeste brasileiro e ao Rio de Janeiro. Então, veja, o que você nos diria de que essa experiência de entender a deficiência como uma deficiência global, na verdade, enriquece a forma de atuar de cada um dos profissionais dentro dos seus diferentes contextos. So to say something of such an enriching experience of dealing with disability in different social cultural contexts, and what does that teach? Okay. Então, eu vou dizer algumas coisas, e não vou dizer isso só porque eu estou aqui no Brasil, mas eu acho que o Brasil é o melhor país que eu encontrei até o momento, que como eles tratam a deficiência. Não é quando eu estou na Filipina eu falo isso, e quando eu estou na Índia, mas eu estou muito impressionado com o que acontece no Brasil, e outros países têm muito a aprender com vocês. E eu acho... Eu já mostrei para vocês que houve uma integração muito nos cuidados, e essas pessoas que vieram para nós, eles não tiveram só reabilitação física, mas terapia ocupacional, também a parte psicológica e também uma parte de integração voltada com a comunidade. E esse tipo de modelo de cuidado, eu vejo isso muito raramente, e principalmente no Reino Unido, na Grã-Bretanha, eu não vejo isso. Então isso é uma área que nós temos muito a aprender aqui com o Brasil. E uma outra área seria os benefícios sociais que nos estudos que nós temos feito com essas crianças, com as crianças afetadas pela Zika, eles estão sendo ajudados por esse contexto social. Eu sei que tudo isso pode ser melhorado. Quando você está por dentro é um pouco diferente, mas eu digo novamente que isso não é verdade. Há outros lugares no mundo onde isso não acontece. Eu vejo muitas pessoas com deficiências na comunidade, e as pessoas falam sobre isso e entendem essas deficiências de uma maneira
muito sensível, muito aceitável no que as pessoas, e que essas pessoas também têm direitos e que eles fazem parte da sociedade. Eu acho que nos outros países nos que eu trabalhei, eu não vi isso acontecer. Então, que eles não dão importância de vida à reabilitação, eles não cuidam e não está sendo focada na integração das pessoas dentro da comunidade com essas necessidades especiais. Nós temos muita coisa no Reino Unido que nós vamos poder aprender aqui com o Brasil. E eu acredito também que as pessoas também falam muito sobre os direitos e sobre educação nos diferentes dados de vida, e existem coisas que têm que ser feitas muito holisticamente. Então eu digo que o aprendizado, eu estou aprendendo aqui nesse momento. E eu acho que nós estamos conversando hoje sobre os sistemas de saúde e sobre o sistema de saúde que vocês têm aqui no Brasil para poder fornecer a reabilitação, principalmente aqui em São Paulo. E isso é um grande e um bom exemplo que isso funciona, porque vocês estão fornecendo reabilitação em vários níveis, que é muito acessível para a comunidade. E isso nós temos que aprender isso com vocês. Então, eu acho que as deficiências, frequentemente, que nós estamos dando ênfase em barreiras e em números, e é o momento que nós temos que olhar para as soluções. Eu gostei muito da ideia de um observatório. Isso eu acho fantástico o que está acontecendo aqui no país e que isso está sendo aqui. Nós podemos mostrar essas novas políticas e soluções, e não dizer simplesmente que as crianças não vão à escola, mas mostrar de que maneira nós podemos levá-los à escola. Isso é uma grande motivação. Existem umas outras coisas também que vocês veem em todos os países com crianças com deficiências. Por exemplo, eu via como com a discriminação, o estigma, mas novamente aqui no Brasil eu vejo algumas diferenças. Por exemplo, o que aqui nós vemos com as crianças que a deficiência é que o pai sai. Mas aqui no caso da Zika, isso não aconteceu. Então, as fisioterapeutas no Rio de Janeiro estão trabalhando, notaram que o pai está presente nesse caso. Isso foi uma mudança muito grande, e é isso que nós estamos podendo aprender, como esse exemplo pode nos ensinar como nós podemos manter os pais envolvidos, né? Então, eu sou muito focada na solução. Eu não sou acadêmica, eu gosto de ser prática e focar nas soluções. Nós temos um coquetel, um coffee break aqui, esperando. Tem mais uma pergunta? Por favor, professor, calma, por favor. Professor. Tem lá em cima também. Então pronto. Então, por favor, eu pensei que não tivesse. Pronto, então vamos lá. Bem objetiva a pergunta para a gente ter tempo de... Oi? Bom. Pode ser. Tem vontade. Já está em pé, pode falar. Então vamos lá. Bom, meu nome é Edgar, eu trabalho eu sou psicólogo, mas temos um eco bravo aqui. Eu trabalho na assistência social, eu sou psicólogo. Boa parte das perguntas que eu ia fazer, vocês acabaram já comentando. Eu fico bastante feliz, professora, quando você fala sobre o benefício para as pessoas com deficiência, porque eu trabalho justamente com isso, e uma das poucas coisas que funciona como um relógio na política de assistência social no Brasil é o benefício de prestação continuada, que é o benefício para pessoas com deficiência. Mas uma coisa que eu achei interessante no que você disse, entre outras, é o pouco número de estudos publicados que vão trazer mais soluções ou pesquisas em algumas áreas. Eu vejo que, pelo menos por aqui, a gente publica bastante dentro da medicina, das ciências médicas, mas dentro de outras áreas, como na educação, na assistência social, sobre o trabalho, quando a gente envolve as pessoas com deficiência, ainda é bastante restrito. Por que será que a gente tem tão pouca produção científica nessa área aqui? E como a gente
populariza essa discussão, que me parece que na academia isso já está razoavelmente consolidado, mas como é que isso chega na mídia, como é que isso chega na população, como é que a gente começa a divulgar esse modelo social, o modelo de direitos da deficiência e se destaca para se afastar mais do modelo médico? Boa tarde a todos. Primeiro, sem o microfone, para que pessoas cegas possam nos acompanhar. Mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a professora Ana pela sua palestra, pelo trabalho que você tem desenvolvido. E meu nome é José Carlos, eu trabalho no Ministério do Trabalho, particularmente voltado para a questão da inclusão laboral das pessoas com deficiência. Nós aqui no nosso país, como você disse, sobre as nossas políticas, nós temos bastante avanços nessa questão da inclusão, ainda que haja muito a ser feito. No campo da legislação, eu acho que é importante lembrar que nós adotamos a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência com status de emenda constitucional. Mais recentemente tivemos aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, que é um grande avanço no que se refere aos direitos legais das pessoas com deficiência. No entanto, essa questão da inclusão no trabalho ainda é um desafio a ser vencido. Nós temos uma outra lei que eu considero fundamental para que esse direito, o direito ao trabalho, possa ser resgatado, que obriga essa lei as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, a reservarem o percentual das suas vagas para as pessoas com deficiência. E temos avançado. Ainda, como eu disse, temos muito a avançar, porque o último censo de 2010 nacional que nós tivemos mostrou que nós tínhamos 23,9% da população no seu total com algum tipo de deficiência e inseridas no mercado formal de trabalho, dados de 2 anos atrás, menos ainda de 1%. Mas ainda assim temos conseguido avançar. E a minha pergunta é se vocês têm desenvolvido alguma linha de pesquisa sobre essa questão da relação pessoa com deficiência e trabalho, e se sim, sobre os impactos que isso tem trazido para as pessoas. Obviamente que o trabalho é uma coisa extremamente positiva, mas também tem nos preocupado as questões ligadas aos fatores de riscos ocupacionais e como condições inadequadas de trabalho podem prejudicar a saúde das pessoas com deficiência. Boa tarde, professora. Meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga e tenho o prazer de trabalhar com a professora Lina Mara num projeto aqui da Faculdade de Medicina da USP, que atende famílias de crianças e adolescentes desaparecidos. E desde 2004 nós entrevistamos essas famílias e 10% desses desaparecidos são crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência. E eu queria saber se nos seus estudos há algum tipo de levantamento nesse sentido, dentro dos fatores familiares e sociais, que pudesse contribuir e, enfim, que a gente pudesse conhecer mais sobre isso. Isso é um tema de interesse dentro dos seus estudos epidemiológicos. Obrigada. Meu nome é Roger, eu sou uma pessoa com deficiência também, né? Eu já experimentei experienciei uma série de violências já, né? Eu sou formado e, além da minha formação, eu também desenvolvi uma pesquisa científica a respeito da violência simbólica contra a pessoa com deficiência. Eu queria só saber se, no caso, haveria até planejamentos que se estendesse, fomentasse também o assunto da deficiência dentro das universidades, porque, do ponto de vista imagético, né, eu acredito que muitas das experiências e violências que eu já sofri foi, muitas das vezes, não pelo fato da minha deficiência em si, mas por tudo que eu represento, né, por tudo que a minha imagem representa. Então, acho que eu sou publicitário, né, eu tenho um tio com transtorno mental, e é uma história até próxima da Hannah, porque eu acabei desenvolvendo até uma série fotográfica que foi divulgada pelo Instituto da Mara Gabrilli. Eu também já tive a oportunidade de entrevistá-la. E eu queria saber se, do ponto de vista, por exemplo, se há planejamentos que podem se estender a novos cursos, como comunicação, entre outros cursos, para ajudar até no problema da violência, né, da pessoa com deficiência.
Eu acho muito válido esse debate não ser fomentado só dentro de academias, obviamente, voltada às disciplinas de medicina, né? Se há algum tipo de planejamento quanto a isso. Oi, meu nome é Silvana e eu queria fazer a seguinte pergunta. Pelos dados que a professora Hannah mostrou, né, há uma incidência maior de deficiência em jovens, adultos e idosos. A gente entende que aqui no Brasil hoje a violência, trânsito, as trocas geram mais pessoas com deficiência, né? E pensando, se dentro do estudo dela há um olhar para avaliar tanto esse custo social deste grupo, porque a mim me parece que quando a gente tem políticas públicas integradas para atender um público que não era deficiente e se tornou, a gente precisa de muito mais ação, né? Pelo convencimento, pelo novo modelo de vida que ele vai assumir, pela aceitação de si próprio. Os atores são mais diferentes, né? Diferentes, de outras áreas. Então, traçar esta política envolve um esforço maior, me parece, um olhar diferenciado, né? Seja para fazer a reinserção do trabalho, a reinserção escolar, a reinserção social desta pessoa. Se existisse, né? Olha, obrigada. Bom, meu nome é Luiz, eu trabalho também na Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria caminhar um pouco na linha que o professor Saldiva colocou, da busca de soluções, né? Então, eu queria fazer uma pergunta e uma proposta. A pergunta é se nos seus estudos, nos contatos que você teve com políticas públicas e políticas de pesquisa na área da deficiência, se você encontra modelos de observatório que poderiam servir como um benchmark para que nós pudéssemos realizar algo semelhante aqui no Brasil, que é algo que particularmente me interessa bastante desenvolver. Boa tarde a todos, eu sou Regina, eu sou da Diretoria de Ensino da Rede Municipal, Diretoria de Ensino FOI, e trabalho no Cefai, é o Centro de Formação e Acompanhamento e Inclusão. Eu só queria fazer uma colocação e parabenizar pela fala, né, com relação à fusão de todos, da família, da educação, da medicina, né, isso é de suma importância. E a colocação que eu queria fazer, que nos preocupa muito, é o grande número do Zika vírus das crianças que estão entrando agora na EMEI. Elas estão saindo do SEI e adentrando na EMEI. Nas pesquisas realizadas com os pais, nós observamos que, em sua grande maioria, são famílias que migram do Nordeste e estão vindo para São Paulo em busca de melhores recursos, né? E isso está nos sinalizando e estamos buscando assim, alternativas, meios de estar sanando todos esses problemas não, né? Uma melhor forma de adaptação, de acolhimento dessas famílias e dessas crianças, bem como uma inclusão efetiva, né? Ok? Direito de trabalho às pessoas com deficiência e como nós fazemos o apoio a essas pessoas. Nós temos bastante interesse no Reino Unido nisso.
seja, como nós inserimos essas pessoas no trabalho. E eu acho que é muito importante que as pessoas trabalhem do ponto de vista econômico, de inclusão. E se houver receios sobre as condições de trabalho, então esses receios afetam todas as pessoas. Por exemplo, essas condições deveriam ser melhoradas para todas as pessoas e não apenas as pessoas com dificuldade, com deficiência, mas para todas as pessoas. Então, isso deve incluir e proteger todas as pessoas. Então, existem muitas ideias sobre como fazer que essas pessoas com deficiência sejam inseridas no contexto de trabalho. Em relação às pessoas as crianças com deficiência e a violência, eu não vi nenhum tipo de pesquisa, mas eu tenho uma pesquisa quantitativa e as perguntas bastante sensíveis foram feitas sobre a violência, abuso, disciplina, por exemplo. E isso foi realizado de uma maneira qualitativa e de uma maneira aprofundada. E eu acho que é muito importante abordar isso para nós termos mais informações sobre esses eventos. Houve uma pergunta sobre a violência. Infelizmente, isso é bastante comum. E como nós tratamos dessa violência? Recentemente, nós fizemos um estudo com crianças em idade escolar e no jardim de infância. E a taxa de violência contra essas crianças era bastante alta. Geralmente, os professores não têm um treinamento adequado e controlam a classe com bastante violência. E as crianças com deficiência ainda têm mais violência. Então, o motivo pelo qual essa violência ocorreu é porque as pessoas encarregadas da educação, como os professores, não receberam um treinamento adequado. E havendo uma disciplina adequada do professor, fez com que esse número de violência diminuísse. Então, nós chegamos a diferentes soluções. Por exemplo, nós tivemos uma vulnerabilidade muito grande para os surdos, por exemplo. E nós verificamos que muitas pessoas surdas estavam longe da família. E o segundo motivo é que as meninas que elas eram geralmente mudas, elas não conseguiam gritar. Então, era uma situação bastante ruim. Então, é importante entender o porquê da ocorrência dessas violências. Isso também deve permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso a direitos. E as pessoas que praticaram essa violência devem ser condenadas. Eu não entendi muito bem a pergunta sobre a idade e a violência e a deficiência. Na Ruanda, por exemplo, depois do genocídio, nós tivemos uma faixa maior de pessoas com deficiência, de pessoas, na verdade, com mais idade. E, no caso, em outro país, nós tivemos uma alta taxa de pessoas mais idosas com deficiência por causa de um fator que as atingiu e que gerou esse evento. Porque com o longo do tempo, com o passar do tempo, nós aprendemos mais sobre a deficiência. Mas, mesmo em situações em que nós temos acidentes de trânsito, as pessoas mais idosas ainda vão ficar mais afetadas do que as pessoas com deficiência, particularmente. Aqui, a pergunta que foi feita aqui, nós temos um exemplo sobre as avaliações. Não temos programas de proteção social muito diferentes no mundo que tentem tratar das necessidades de pessoas com deficiência. Nós temos uma avaliação internacional de ações para que nós possamos aprender lições com isso. Então, esse seria o tipo de modelo que poderia ser utilizado. Em relação a pergunta específica sobre como nós incluímos crianças com deficiência nas escolas, nós não temos, mas nós temos que ver os diversos lugares.
Mas eu particularmente estou tentando identificar onde nós temos uma prática boa em relação a isso, em vez de mostrar apenas os problemas e as dificuldades, porque eu creio que isso vai acabar não permitindo que nós apresentemos boas soluções. Em relação à pergunta sobre o Zika, nós precisamos ter uma visão bastante realista sobre o Zika e as causas que elas podem ter, que os eventos podem ter. Isso compromete intelectualmente bastante. Por exemplo, as crianças afetadas pela Zika não frequentam a escola ou não têm desenvolvimento escolar tão bom quanto nós conhecemos um sistema escolar ou um desempenho escolar. Então, existem muitos fatores complexos envolvidos. Nós chegamos a uma solução que é tentar treinar as famílias, e isso seria ótimo de compartilhar. Então, outros grupos no Brasil chegaram a outros tipos de soluções. Eu acho que em 2 semanas, quando eu estiver em Salvador, vai haver uma feira de soluções, onde vão ser apresentadas as diversas maneiras pelas quais esses grupos chegaram às soluções que eles chegaram. E sobre a conclusão de se essas iniciativas funcionam ou não. Professor Saldiva, Luísio, mais alguma questão? Queria agradecer a presença e a permanência de todos vocês aqui e que esta tarde seja inspiradora para que nós possamos continuar juntos construindo o bom debate e construindo as soluções, como bem lembrou aqui o professor Saldiva. Eu tenho convicção, Luiz, que o observatório poderá ser uma ferramenta não apenas de registro, mas também de busca de soluções e de disseminação das melhores práticas em todo o Brasil, porque é evidente que as questões que envolvem a pessoa com deficiência em São Paulo não são exatamente as mesmas que se multiplicam aí em todos os outros estados. Portanto, talvez uma das nossas missões nesse momento seja exatamente essa, a de ver quais são os nossos melhores indicadores e tentar disseminar esses programas dentro do Brasil. Só queria fazer uma última colocação, porque a Cláudia Figueiró tocou num assunto que é bastante delicado, que é o desaparecimento de crianças com deficiência, esse mapeamento que nós já fazemos há mais de 10 anos e que mostra as dificuldades que as famílias têm para fazer o registro do desaparecimento da criança, que nem sempre é um desaparecimento voluntário, a criança que se perdeu e foi esquecida, não. Muitas vezes ela é cooptada por um agente relacionado ou não com a contravenção, com o crime, e abandonada depois em algum local. Esse é um dado que tem publicações, tem livros, tem uma série de medidas já feitas, inclusive com o Ministério da Justiça, mas que ainda nos deixa muito impactada. Como aqui tem muitos profissionais da área da educação, uma das medidas mais contundentes veio exatamente da educação, medidas de profilaxia e de controle. Porque muitas vezes é na escola que você sente o primeiro desaparecimento, a criança que não veio. E a mãe só vai descobrir no final do dia quando volta para casa. Então, essa atenção que a escola deve ter com as crianças, principalmente de 3 a 14 anos, né, de 0 não, de 3, 4 até 14 anos, pode ser o diferencial entre você encontrar ou não encontrar essa criança viva. Nós temos um histórico de recuperação de algumas crianças, mas entre encontrar a criança viva ou encontrar o corpo, tem uma diferença muito grande. Portanto, que bom que a Cláudia lembrou, e essa é uma preocupação que nós conseguimos reverter nos centros de atendimento, de acolhimento com as assistentes sociais, e que hoje tem um controle bastante interessante e nos passam esses relatórios com bastante frequência, mas as escolas da capital, as escolas do estado de São Paulo, que hoje têm o privilégio de receber essas crianças, e é um privilégio, porque certamente uma criança com deficiência, junto com ela, vem uma série de inovações e tecnologia que ajudam toda a educação, mas elas precisam ter essa atenção específica, no sentido de mapear a criança ou que se atrasa com frequência, ou que falta muito, ou que acaba desaparecendo. Obrigada pela presença de todos. Vamos continuar a conversa lá, tomando um café gostoso e celebrando a presença da professora Hannah Cooper aqui. Um privilégio, realmente um privilégio,
que começa hoje e a gente não sabe quando termina. Porque aqui é assim, a amizade é para sempre, é para a vida toda. Obrigada, Hannah, obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar. Thank you for having me. Thank you. Thank you so much.